Graças a Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor. Será que você, antes de sentar, pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Aleluia. Somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Aleluia. Pode tomar seu assento. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã. Sobre o perigo do foco pervertido. Durante muito tempo, Deus, em todo o seu gesto criacional, Ele vem se manifestando aos seres humanos. Deus, quando criou Adão, em seguida criou Eva, Ele os colocou no jardim, e Ele então se relacionava com Adão e com Eva. A Bíblia fala que esse Deus todo-poderoso, El Shaddai, Ele vinha ao jardim na viração do dia, ou seja, quando a tarde estava terminando e a noite chegando, Deus vinha e conversava com Adão no jardim. Eu fico imaginando as conversas, eu fico imaginando os papos que eles tinham ali no jardim, porque Deus, Ele deu uma tarefa a Adão para cuidar do jardim, proteger o jardim e cultivar o jardim, e deu a tarefa de Adão criar uma nomenclatura para todas as plantas que haviam no jardim e também os animais. Então eu fico imaginando como era gostoso essa conversa, como era gostosa essa conversa. E aí, depois de Adão, Deus também falou com Noé. A Bíblia fala que Deus veio e disse: Noé, construa uma embarcação, uma arca, porque eu vou destruir a terra em águas, com dilúvio. Depois de Noé, Deus falou com muita gente, mas falou com Abraão de uma forma muito interessante. Deus disse, ainda quando ele se chamava Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá te farei pai de muitas nações. E Abraão foi. Deus falou também da mesma forma como falou com Abraão, com Isaque, seu filho. Também falou com Jacó, filho de Isaque. A mesma coisa, a minha bênção estará continuamente sobre toda a descendência de vocês. Deus falou com Moisés, estando ainda Israel cativo no Egito. Deus veio, se manifestou no meio de uma sarça que ardia e não se consumia, e fala com Abraão, com Moisés. E aí Moisés então ouve Deus falar: olha, você será o meu instrumento para tirar o meu povo desse lugar. Eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. E aí Moisés então olha e diz: mas Deus, como que eu vou fazer isso? Eu sou um homem de uma língua muito pesada, eu não tenho como falar essa gente, e quando eu falar eles não vão acreditar. Mas Deus disse: olha, quando essa gente perguntar quem é que te está falando, quem te falou, quem está te usando, você diga: o eu sou me enviou a vocês. E aí interessante que Deus então executa o seu plano a partir de Moisés para tirar o povo do Egito. E Deus vem falando com muita gente. Falou com Josué, o sucessor de Moisés, quando Israel estava para entrar na terra de Canaã, quando ainda havia necessidade de dominar alguns povos, para que então a terra fosse possuída como herança. E Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. E Deus vem falando. Deus tem falado com tanta gente. Deus falou com Davi. Deus disse: Davi, você é um homem segundo o meu coração. Deus falou através de muitos profetas. O autor aos Hebreus, ele diz: havendo Deus falado antigamente através dos seus santos servos, os profetas, nesses últimos dias nos tem falado pelo Filho.
Mas olha que coisa interessante, às vezes Deus fala com a gente. Pastor, Deus pode falar comigo hoje? Pode, Ele está falando já. Pastor, Deus pode falar comigo, se comunicar comigo, se relacionar comigo. Eu quero te dizer, esse Deus da palavra é relacional. Ele deseja o tempo todo se relacionar com a gente, se comunicar com a gente, falar com a gente. Daí é necessário compreender que o plano dele é perfeito e que ele deseja executar o seu plano na nossa vida. Para isso é necessário chamar Deus para a nossa vida e olhar as coisas na dimensão dele, não na nossa. E aí o grande problema é que mesmo esse Deus tendo falado com tantas pessoas, de diversas maneiras, ainda assim as pessoas se desviam, ainda assim as pessoas não querem ouvi-lo. Grande problema nosso é o foco pervertido. Muitos de nós começam a caminhada até muito bem, mas terminam mal. Muitos de nós um dia recebemos uma promessa da parte de Deus e até nos apropriamos pela fé, mas com o andar do tempo, com o passar do tempo, o que a gente faz? A gente abre mão, a gente solta as promessas, porque a gente não segura a visão que Deus está nos dando. Agora eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui não foi à toa. Ele quer falar com você hoje, e Ele quer te alertar a respeito do perigo do foco pervertido. Ou seja, você começou bem, você tem um objetivo, tem uma meta, isso é foco, isso é, o teu olhar está para aquilo ali, mas uma hora você se distraiu e você decaiu e você perdeu exatamente esse foco. E Deus hoje te trouxe aqui para te ensinar, para te dar umas estratégias, alguns ouros, alguns passos que você vai precisar firmar bem, se posicionar para não perder de modo algum as promessas que um dia Ele fez a respeito de mim e de você. Nós não vamos perder de vista as promessas que um dia Deus fez a respeito de mim e de você. Sabe, para isso é necessário não se distrair. Para isso é necessário firmar bem, para isso é necessário pisar num lugar firme, para isso é necessário se posicionar. E eu me lembro, Deus houve um tempo na história do seu povo, na história de Israel, que Deus foi muito gracioso. Deus executou uma série de visões através do ministério de um profeta chamado Zacarias. Deus deu visões extraordinárias através do ministério desse homem, e tudo se cumpriu. Mas há uma coisa que me chama a atenção: Deus dá logo uma estratégia de como todo o seu povo deveria caminhar, porque havia um projeto. Deus queria iniciar a construção do novo templo. Para isso ele precisaria despertar o seu povo, para que o seu povo pudesse se entregar totalmente àquela obra, para que a obra então pudesse ser bem sucedida. Para isso Deus levantou uma liderança. Deus mostra em visão a Zacarias o sumo sacerdote Josué, e também Deus mostra Zorobabel, que foi governador, que foi administrador, não somente do templo, mas de toda a região da Judéia, principalmente da cidade santa Jerusalém. Agora o perigo do foco pervertido é exatamente quando a gente percebe que Deus um dia inaugurou um novo caminho na nossa vida, e aí nessa caminhada alguma coisa faz com que a gente olhe para aquela direção que Deus não deseja que a gente tivesse olhado. Sabe quando você começa bem? Eu creio que todos nós começamos muito bem, mas há um momento na nossa vida que a gente é muito tentado a se distrair. Há um momento na nossa vida que a gente é muito tentado a olhar para aquele ponto que Deus não pediu que a gente viesse olhar. E aí está o perigo. Sabe, mas Deus te trouxe nessa manhã aqui para te dar essas orientações e dizer: meu filho, minha filha, você precisa continuar andando, você precisa continuar caminhando.
E há algumas coisas que eu preciso fazer na sua vida. Quem sabe hoje Deus precisa mexer nos vergalhões da sua alma, mexer nas suas estruturas, vir com poder, bater contra a sua vida, para desestruturar e quem sabe até desconstruir aquilo que anos você permitiu que fosse construído na sua vida, mas que não era plano dele. Sabe, às vezes um tabernáculo tem que cair para outro ser levantado. Às vezes um templo tem que cair para outro ser levantado. Eu quero dizer que quando eu falo de templo, eu não estou falando do templo físico, isso aqui não. Eu estou falando da sua vida, porque a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é morada do Deus vivo, santuário do Deus vivo. Zacarias 3:7. A palavra de Deus, aqui nesse texto, se você depois pegar o capítulo 3, alguns versículos, você vai ver que Deus está falando com Zacarias a respeito de um homem ungido chamado Josué, que era um sumo sacerdote do templo, que assistia no templo, tinha vida consagrada. No hebraico é Kohen Hagador, que é o seguinte, que é alguém que está separado, que está consagrado, que está entregue ao serviço da casa de Deus. E aí então o texto, nesse ponto, nos dá 4 passos, para que o nosso foco não seja pervertido, não esteja pervertido. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Havia um grupo de homens sentado à porta da cidade, e Deus toma o profeta, e Deus começa a falar do seu plano. Sabe quando é que Adão teve o foco pervertido? Mesmo com Deus falando frente a frente com ele, quando ele deu ouvidos ao plano diabólico da serpente que já havia contaminado o coração da sua mulher. Ele não se posicionou. A Bíblia fala claramente que quando Deus veio ao jardim naquela tarde, não que Deus não soubesse, Ele sabia de tudo, mas Ele veio mais uma vez para bater aquele papo com Adão. E aí então ele percebe que alguma coisa estava desconexa. E aí ele diz: Adão, onde estás? Isso fala de posicionamento. E aí ele vira então depois para a mulher e diz: o que foi que tu fizeste? Adão, onde estás? E para a mulher Eva ele diz: que foi que tu fizeste? Sabe, Deus esperava posicionamento de Adão e ação da mulher, ação sensata, porque em Provérbios 31 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas Eva havia sido contaminada pela serpente. E Adão então responde: olha, nós tivemos medo da sua presença porque nós estávamos nus. Sabe quando foi que sabe quando foi que Noé teve o foco pervertido? Quando embebedado, foi visto sem roupa e tocado por um de seus filhos. Sabe quando Abraão teve o foco pervertido? Quando ele disse a uma pessoa muito influente, um rei, que Sara não era sua esposa, era sua irmã, embora que a história nos mostre que Sara de fato era meia-irmã de Abraão, mas Abraão fez o quê? Mentiu. Sabe quando é que Moisés teve o foco pervertido? Quando ele foi lá e matou aquele egípcio, quando Deus não tinha ordenado que ele matasse. Sabe quando Davi teve o foco pervertido? Quando a Bíblia diz que no ano em que os reis saíam à guerra, o rei Davi ficou no palácio. Escute uma coisa, você que é homem que me ouve, você que é sacerdote da sua casa,
Se Deus te mandar sair para a guerra, se o tempo for de guerra, saia para a guerra. Só fique em casa, ou seja, só fique neutralizado, só fique paralisado, se de fato Deus te ordenar que fique assim. A Bíblia diz: no ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio. E aí ele olhou para Batseba, mulher de seu vizinho, mulher de um dos seus comandantes, Urias. E aí foi lá e desejou, cobiçou, e aconteceu tudo o que aconteceu. Sabe, é necessário, para que o foco não seja pervertido, é necessário que a gente dê 4 passos, e esses passos devem ser bem firmados. Primeiro passo que você precisa dar é andar nos caminhos de Deus. Todo o Antigo Testamento, que é a Tanakh, todo o Antigo Testamento, ele fala no plural a respeito do caminho de Deus. Por quê? Porque o Messias, Jesus, Emmanuel, ainda não havia se manifestado. Então, quando Jesus se manifesta, ele mostra para nós que ele é o único caminho. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho. Jesus deve ser a nossa meta, o nosso objetivo. Na verdade, nós devemos perfazer esse caminho, sabendo que Ele está conosco e nós com Ele, e é exatamente assim que a gente consegue se manter sem perverter esse foco. Se andares nos meus caminhos, sabe, Deus traçou um plano para a vida de seu povo, saindo do Egito, uma região de muito pecado, e direcionando eles para uma terra chamada Terra das Promissões, Terra Prometida, terra em que a palavra diz: mana leite e mel. Eu não preciso nem falar de quantas vezes esse foco foi pervertido durante a jornada de Israel entre o Egito e a terra de Canaã. Por isso ficaram 40 anos e a terra era tão perto. 40 anos rodando no deserto, quando a terra estava logo ali. O foco havia sido pervertido, porque eles acabaram casando com mulheres estrangeiras, que Deus havia dito que eles não fizessem isso. Andar no caminho de Deus é dizer: Deus, eu quero ir consigo, eu quero ir com o Senhor, aonde o Senhor me levar. Porque eu sei que o direcionamento que a minha vida precisa não é o direcionamento baseado nos meus próprios interesses, não é o direcionamento baseado no meu próprio eu, no meu próprio egoísmo, é um direcionamento baseado na sua vontade soberana para a minha vida. Sabe quando é que a gente se apropria pela fé de uma visão que Deus nos dá? Quando a gente tem certeza que as promessas de Deus, ainda que sejam demoradas, elas vão se cumprir na nossa vida. Josué 21:45: nenhuma promessa faltou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ei, será que você pode virar para essa pessoa linda que Deus colocou aí do teu lado e dizer: essa promessa também vai se cumprir na sua vida? Será que você pode dizer isso para essa pessoa? Tudo aquilo que Deus um dia prometeu é exatamente aquilo que Ele vai fazer cumprir na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Então, primeiro passo: andar nos caminhos de Deus. Sabe, o foco não é pervertido quando a gente está no caminho certo. Eu costumo dizer que a gente precisa encontrar sempre na nossa vida o caminho certo. E encontrar o caminho certo é perfazer o meio mais sábio para se chegar a um fim mais nobre. Isso é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus já revelou toda a vontade dEle para a sua vida. Você não precisa ficar perguntando: mas Deus, quando é que o Senhor vai me revelar a sua vontade para a minha vida? Porque Ele já te revelou. Quando Ele diz tudo aquilo que a palavra diz a respeito de mim e de ti, Ele está dizendo: eu tenho uma vontade soberana que deve ser cumprida na sua vida. E nós não podemos esquecer disso. O evangelista João, na sua primeira carta pastoral geral, ele diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão com seu Filho, e o sangue de seu Filho, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, primeiro passo, andar nos caminhos de Deus. Segundo, se observares as minhas ordenanças, ou seja, se você não somente olhar, mas praticar a minha lei. Ordenança é lei. Ordenança é lei. Então, aqui, Deus está lembrando ao profeta Zacarias a respeito da vida de testemunho de Josué, que foi sumo sacerdote, a respeito de como ele observava as leis, o decálogo, os 10 mandamentos, que foi exatamente aquilo que foi diluído, processado e que gerou todo o Antigo Testamento, que é o modus vivendi do povo de Israel daquela época. Agora, olha que coisa interessante: observar as minhas ordenanças. Está aí um ponto que a gente tem permitido muitas vezes que o foco da nossa vida esteja se pervertendo, ou seja pervertido. É que a gente não observa. E a gente às vezes não observa porque a gente acha que Deus é míope ou cego. Sabe, muitas vezes, até mesmo cristãos acham que Deus é míope ou cego. Eu quero te dizer, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ah, mas eu vou aqui, ó, o foco está pervertendo. Você começou bem, mas aí alguma coisa te distrai e você desvia o olhar. Você é atraído, ou pelo que ouve, ou pelo que vê, não sei. Mas aí o que acontece contigo? Você sai do foco. Aí você começa a ir para um caminho que Deus não planejou para você. E aí o que acontece? Você não observou a lei dele. Você acha assim, mas peraí, mas eu estou nesse lugar aqui está tão escuro, aqui tem tantas luzes coloridas, é uma matização só, as pessoas nem sabem que eu estou aqui. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas podem não saber que você está nesse lugar, mas Deus sabe. Ele sabe que você está num lugar em que Ele não te ordenou ir. Você deve observar as ordenanças. É interessante que Deus colocou uma condicional para o seu povo: se vocês andarem nos meus estatutos, no meu caminho, nos meus mandamentos, vocês o quê? Prosperarão. Se vocês não andarem no meu caminho, nos meus estatutos, nos meus mandamentos, vocês vão o quê? Serem derrotados, vocês serão amaldiçoados. E aí então o segundo passo para o foco não ser pervertido é observar as ordenanças, observar a lei. E aí eu quero te dizer uma coisa linda: Cristo é o fim da lei. Então o que acontece? Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que toda aquela lei, que era um instrumento de punição, agora na nossa vida, pela obediência que temos à voz do Senhor, ao comando do Senhor na nossa vida, nós alcançamos graça para viver uma vida feliz e abençoada, livre de todo o peso da lei. Mas isso não nos isenta de observarmos as ordenanças, ou seja, não é porque eu estou debaixo da graça que eu devo viver de qualquer maneira. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe, observar as ordenanças é se posicionar a ponto de permitir que toda a nossa carne seja subjugada ao poderio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz: mas a minha palavra, a minha pregação não consistiram em demonstração de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E aí depois ele começa a dizer: o homem natural não sabe as coisas do Espírito, o homem carnal não entende as coisas espirituais. Aí ele diz: mas o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, não precisa projetar. Ele diz: mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido.
Aí ele diz assim no verso 16: mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele declara: nós temos a mente de Cristo. Bota a mão no ombro dessa pessoa e diz: você é essa pessoa. Diga assim: você tem a mente de Cristo. Diga: você é espiritual. Você discerne bem todas as coisas. Ninguém pode discernir você. Diga: ninguém nunca jamais vai te apanhar no laço de pecado. Diga: ninguém nunca jamais vai te apanhar no laço do pecado. Diga para essa pessoa: você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça redentora de Jesus. Aleluia. Será que você pode dar um aplauso bem forte a Ele? Jesus, Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Terceiro passo: tu julgarás a minha casa. Olha que privilégio. Aleluia. Deus, quando nos chama, eu quero te dizer uma coisa: isso aqui não foi só para Josué, não. Josué era sumo sacerdote naquela época. Eu acredito, gente, eu acredito no sacerdócio universal de todos os crentes. Eu acredito que cada um de vocês é sacerdote do Senhor, é sacerdote do Deus Altíssimo, instrumento nas mãos dEle, usados pelo Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que aonde a planta dos seus pés pisar, o ambiente será transformado pela tua presença. Não tenho dúvida. Eu e você somos chamados por Deus para sermos sumos sacerdotes, ministradores da parte do Senhor, mordomos, administradores, despenseiros. 1 Coríntios capítulo 4 verso 2, Paulo dizendo: ora, o que se requer dos despenseiros de Deus ou mordomos de Deus é que cada um deles seja achado fiel. Então assim, esse privilégio de julgar a casa de Deus, de andar na casa de Deus, e aí eu quero te dizer que a casa de Deus não começa aqui no templo não, a casa de Deus começa na tua casa. A casa de Deus começa na tua casa. Ah, pastor, eu estou tão atarefado com minha vida profissional, eu estou tão atarefado com os meus negócios, meus empreendimentos, sabe, meus negócios não param de crescer, amém, glória a Deus por isso, mas onde está a tua família? Em que lugar está a tua família dentro dos seus projetos? Pastor, não posso, eu tenho que trabalhar 16 horas por dia. Pastor, não posso parar, eu não estou parando nem para almoçar. Deixa eu te falar uma coisa: onde é que está a tua família? Como é que está a tua família? Pastor, mas eu tenho que ficar rico em 5 anos. Sabe, eu tenho que enriquecer em 10 anos. Eu tenho um plano que eu vou me aposentar dentro de 10 anos. Deixa eu te dizer uma coisa: cada dia que passa eu estou mais certo a gente não viver. Desculpa, gente, eu não quero ofender ninguém, mas a gente não vive para se aposentar. Diga para a pessoa que está do teu lado: você não está vivendo para se aposentar. Diga para essa pessoa: você está vivendo para ser usado por Deus. Custei a entender isso, viu? Custei a entender isso. Custei. Mas a duras penas entendi, ainda bem. Sabe, a gente às vezes se mete em tanta coisa que Deus nem pediu para a gente se meter. Salomão, Cantares, capítulo 1, verso 6: me puseram por guarda de muitas vinhas, mas a vinha que era minha mesmo não guardei. Que perigo, hein? Cuidar de muitas vinhas e não cuidar da sua própria vinha. No texto que segue, ele fala isso. No texto que segue ele fala isso: é necessário cuidar da sua própria vinha. Sabe, a vinha para a época de Zacarias era o povo de Israel, era o Eretz Israel, a terra de Israel, só aquela região geográfica. Hoje não, hoje é a igreja de Jesus espalhada em toda a face da terra. Hoje a igreja de Jesus é composta por homens e mulheres que decidiram um dia entregar as suas vidas ao senhorio de Cristo e amam o Senhor e servem ao Senhor por onde quer que Ele exija ou decida que eles vão. Porque nós somos peregrinos, a gente está de passagem. E aí é necessário querer ir aonde Deus quer que a gente de fato vá, não querer ir aonde o nosso pensamento pede para a gente ir. Julgar a minha casa é isso. Sabe, julgar a minha casa é ter essa autoridade espiritual.
dizer: nada vai me tirar a minha família, nada vai me tirar o meu lar, nada vai me tirar o meu casamento, nada vai me tirar a educação de meus filhos. Quarto passo, para que o foco não seja pervertido: e também guardarás os meus átrios, ou os meus pátios. São essas vinhas. Não é o átrio de Deus, naquela época era isso aqui, mas hoje a abrangência é muito maior. Houve um transporte da bênção. O Messias veio e se manifestou, mas Israel negou o Messias. Mas em João capítulo 1, verso 12, diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A Bíblia está falando aqui de mim e de você, dizendo assim: ei, você se tornou filho de Deus em Cristo Jesus. Assim como Israel rejeitou o Messias, e você abriu o coração e recebeu o Messias como Senhor e como Salvador, agora você se tornou filho dele. Mas para isso é necessário o quê? Guardar os seus átrios. E aí eu quero te dizer que guardar os seus átrios é guardar a sua própria vida. A Bíblia fala: vocês são templos do Espírito Santo. A Bíblia fala: vocês são morada do Deus vivente, santuário do Deus vivo. Então nós precisamos guardar a nossa vida, não permitir que nada tire a presença de Deus de dentro de nós. Sabe, nós precisamos entender que o reino de Deus está dentro de nós. E se esse reino está dentro de nós, esse reino tem um rei, esse rei deve governar a nossa vida. Aqui as palavras do profeta foram para o sumo sacerdote. Em seguida ele vai se direcionar, ele vai falar com Zorobabel, que foi o administrador, o governador. Mas olha só, eu quero te dizer, Neemias estava reconstruindo os muros da cidade santa, Jerusalém. E 3 camaradas vieram chamar Neemias para adorar fora da cidade, no arraial. Sambalá, Tobias e Gesem, um arábio. Chegaram para Neemias e disseram: Neemias, não dá para parar um pouquinho essa adoração aí onde você está? Não dá para parar um pouquinho essa obra aí? Por quê? Porque a Bíblia fala que os soldados, os operários, trabalhadores que estavam na equipe de Neemias, numa das mãos carregava a ferramenta e numa das outras as armas de guerra. E aí interessante que isso fala da gente guardar mesmo, da gente vigiar aquilo que Deus nos deu, aquele tesouro que Deus nos deu, a gente deve guardar, proteger. E aí então esses caras chegam e falam: olha, vamos adorar, você já adora aqui, vamos adorar num lugar aqui diferente. Eu quero te dizer, eu tenho estado preocupado com as pessoas que a gente sabe que têm sido governadas por pastores, pastoras, missionários, profetas e profetisas, que não estão na Jerusalém de Deus. Eu tenho estado preocupado com pessoas que estão sendo manipuladas, que estão como verdadeiras marionetes nas mãos de pessoas que sequer têm compromisso com a obra de Deus. Sabe, as pessoas estão sendo enganadas, e elas têm se deixado enganar, porque há um poder sedutor nas palavras que atentam em agradar ao desejo do nosso coração. Sabe, e tem um bando de gente, me permitam essa expressão forte, tem um bando de gente que está andando de um lado para o outro à procura disso. Tem um bando de gente também que está andando de um lado para o outro. Escute bem, nunca foi povo de Deus, mas está andando no meio do povo de Deus para quê? Para desviar o povo de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, nós não temos mais tempo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Não precisa projetar não, Breno. Paulo chama Timóteo, seu filho na fé. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo estava cuidando da igreja de Éfeso, e Paulo adverte a Timóteo: Timóteo, toma cuidado, porque no nosso meio tem se introduzido alguns que têm pervertido a fé. E ele diz assim, dentre os quais eu posso citar Himeneu e Alexandre. Olha só, cita o nome dos camaradas. Sabe o que Paulo diz? A linguagem dos tais corrói como câncer. Causa desvio,
espiritual. Guardarás os meus átrios ou os meus pátios. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ah, pastor, eu preciso que alguém ore na minha casa. Na tua igreja, meu irmão, minha irmã, tem gente de oração. Nessa igreja, a Igreja Adã, existe uma rede de intercessão e oração. Você pode se comunicar com a missionária Lourdes, o presbítero Cosme e demais pessoas que estão nessa rede, né? Nós temos vários grupos. E aí o que acontece? Alguém vai lá na tua casa ministrar. Outra coisa, se você está vivendo um problema dentro da tua casa, cuidado para quem você relata o problema que você está vivendo. Tome muito cuidado. Pessoas não estão guardando os átrios, porque estão contando intimidade para pessoas que nunca jamais deveriam saber de tais assuntos. Me permitam. Pessoas que têm exposto cônjuges, pessoas que o tempo todo dizem: não, mas meu marido, você está destruindo tudo. Pessoas que dizem: não, mas a minha esposa, você está liquidando, cara. Você está colocando a sua família em leilão. E sabe de uma coisa? O grande perigo é o inimigo tomar posse. Ezequias foi um grande rei de Israel. Ezequias foi um homem de Deus, abriu as portas do templo do Senhor, segundo Crônicas 27, tirou do santuário toda a imundície, reparou as janelas, as portas do templo, instituiu turnos para adoração ao Senhor, levitas, sacerdotes, instrumentos de louvor e adoração. A Bíblia fala que eles adoravam ao Senhor, a Bíblia fala que eles fizeram a Páscoa em Jerusalém, como até então não haviam feito, porque desde Salomão não se fazia mais Páscoa. A Bíblia diz que Deus deu muita vitória a Ezequias. Ezequias ficou doente, o profeta foi lá e disse: Deus está te acrescentando 15 anos de vida. Mas houve um tempo que Ezequias se distraiu. Diga comigo: eu não vou me distrair. Vou guardar os átrios do Senhor na minha vida, que é a minha casa, a minha família. Ezequias prosperou. A Bíblia diz que todos traziam presentes a Ezequias, e houve uma prosperidade. Que coisa boa. Mas Ezequias não guardou os átrios. Veio uma comitiva de longe, de Babilônia, um monte de gente, a convite do próprio Ezequias, o rei de Judá. Eles entram no pátio, no átrio. O profeta vem, o profeta olha e fala a Ezequias: rei, quem é essa gente? De onde vieram essa gente? Ah, essa gente é o profeta João da canela de fogo. Ah, essa gente é a missionária Mariazinha, fogo na cabeça. Ah, essa gente é isso, é aquilo. Ezequias disse: essa gente é de Babilônia, vieram de muito longe. E o profeta pergunta: que foi que viram em tua casa? Aí o rei olha para o profeta e diz: olha, viram tudo quanto há na minha casa, viram a minha família, viram os meus tesouros reais, viram as minhas armas, viram todos os meus servos, viram todo o meu reino, viram tudo. Sabe, eu quero te encorajar a não abrir nem sequer o quartinho da bagunça da tua casa para alguém ver. Houve a sentença profética. O profeta diz assim: rei, o teu reino você vai terminar, mas a tua descendência sofrerá. O inimigo, esse mesmo inimigo que você convidou e colocou para ver tudo quanto tem na tua casa, ele virá num tempo
e até os seus netos serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe? Também guardarás os meus atos. Eu creio que Deus coloca os seus anjos para guardar a porta da nossa casa. Eu creio que tem anjos com espada desembainhada, espada flamejante de fogo, guardando a nossa casa. Mas como a gente lida com isso? Eu quero terminar. Contam que um homem estava muito cansado, e aí ele disse: olha, eu estou com muito sono, eu vou dormir. Ele tinha um cachorro maravilhoso, cachorrão grande, bonito, guardava a casa dele. O cachorro montava guarda, ficava de sentinela na porta principal da casa. Qualquer barulhinho o cachorro latia, e era uma rudez, ele latia forte, o latido dele era muito forte. E aí numa noite, o homem muito cansado disse: eu vou dormir. E aí quando ele começou a dormir, o cachorro começou a latir muito forte, e aquele homem levantou, abriu a porta, chutou o cachorro e falou: vai lá para trás porque eu quero dormir. O cachorro se foi lá para trás, e ele voltou à cama, começou a dormir. Daí a pouco o cachorro começou a latir de novo. O homem abriu a porta de novo e disse: cachorro chato, está me importunando, eu quero dormir, estou muito cansado. Chutou de novo o cachorro, e o cachorro se foi. Daí a pouco, quando ele estava pegando no sono, o cachorro começou a latir, latir, latir. E aí aquele homem ficou enfurecido, pegou um pedaço de madeira com uma ponta, um prego, e começou a espancar aquele cachorro até matá-lo. E disse: cachorro miserável, cachorro atrapalha meu sono, eu quero dormir. E aí bateu, o cachorro morreu. E ele disse: agora eu vou dormir, o cachorro já não vive mais. Deitou. Na manhã do dia seguinte ele acordou e percebeu que a sua casa tinha sido saqueada. O cachorro estava avisando: tem perigo, vigia, guarda os meus atos. Sabe, Deus tem colocado anjos, não é o cachorro da história, mas Deus tem colocado anjos na porta da nossa casa. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Deixa eu te falar uma coisa: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. O anjo do Senhor, você deve dar permissão ao anjo do Senhor, sim, para estar na porta da sua casa, guardando os seus atos, guardando a sua família, guardando a sua casa, guardando os seus filhos. Por favor, não expulse o anjo de Deus. Não expulse o anjo de Deus. Foco pervertido acontece exatamente quando a gente não anda nos caminhos de Deus, quando a gente não observa as suas ordenanças, quando nós não julgamos a casa de Deus, né, com o sacerdócio nosso, e também quando nós não guardamos os nossos atos. Mas se a gente faz tudo isso que Deus está pedindo, se a gente anda nos caminhos dele, se a gente observa as suas ordenanças, a sua lei, se a gente julga a casa dele com o sacerdócio exercido da nossa parte, né, com a obra que a gente faz, quando a gente guarda os atos de Deus, aí sabe o que acontece? A gente herda as promessas. Ele diz aqui: te darei lugar entre os que estão aqui. Sabe o que Deus está falando? Se o foco não se perverter, você vai alcançar a honra. Se o foco não se perverter, você vai alcançar a vitória. Se o foco não se perverter, você vai conquistar a promessa que um dia Ele fez para você. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de saber se há alguém nessa manhã com a gente que ouviu essa palavra e diz: puxa, Deus está falando tanto comigo, Deus está falando tanto à minha vida, Deus está falando tanto ao meu coração. Sabe, alguém que está aí desejoso, que sentiu essa palavra mexendo na sua interioridade, e você está sentindo uma coisa muito boa dentro de você, e você diz: eu vou carregar essa palavra de instrução para o resto da minha vida. Eu não quero que o meu foco seja pervertido. Eu quero dar esses 4 passos para que eu possa receber essa honra de estar sentado no meio daqueles que vencem, daqueles que são vitoriosos,
daqueles que são conquistadores. Alguém que nessa manhã quer entregar a vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero antes de tudo, entregar a minha vida a Jesus. Alguém que nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Deus abençoe, Eduardo. Há mais alguém? Riqueta, você já tem feito isso, né? Mas glória a Deus. Alguém? Deus abençoe vocês. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu quero convidar vocês a virem à frente. Eu quero saber mais. Eu quero saber daquelas pessoas que hoje dizem: olha, o inimigo já me perverteu tanto, já me tirou tanto do foco, mas hoje eu quero voltar para esse caminho, porque eu quero permanecer firme. Sabe, eu quero andar por esse caminho, porque eu quero uma vida de bênção, de vitória, de conquista. Alguém, se houver alguém, sai do seu lugar em nome de Jesus também, nós vamos orar. Alguém, pode vir aqui à frente, gente, pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe vocês. Sabe, Deus ele não criou nenhum de nós para ficarmos nessa caminhada tropeçando e caindo, e estendendo a mão dizendo: olha, eu preciso de ajuda. Sabe, você precisa se apropriar pela fé de que o Senhor te dá espírito de poder. Sabe, o Senhor te dá espírito de temor e de moderação, de que o Senhor está fazendo uma equipagem na sua vida. Você nasceu para dar certo, você não nasceu para viver fracassando. Sabe, então, em nome de Jesus, sabe, em nome de Jesus, se posicione, diga: eu vou dar o primeiro passo, observar as suas ordenanças, eu vou dar o primeiro passo, eu quero andar nos seus caminhos. Sabe, eu vou dar outro passo, eu vou dar outro passo até de fato eu receber a minha vitória. Sabe, tudo, de fato, tudo que Deus tem para nós já foi revelado. A gente não precisa ficar esperando nada. Porque a graça de Deus já se manifestou a nós de forma muito abundante. Jesus veio para nos dar essa vida com abundância, vida plena, vida abençoada. Sabe, é necessário se posicionar mesmo. E se posicionar mesmo é dizer: eu vou permanecer firme. É não se entregar jamais. Pastor, isso significa que eu nunca mais serei tentado? Eu não estou dizendo isso. Você será tentado, mas a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, diz que junto com a tentação Ele também vai enviar o escape. Aleluia. Quero chamar o pastor Rodrigo para fazer essa oração. Venha cá, pastor. Aleluia. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Sabe, eu quero pedir a você que saiu do seu lugar e veio aqui à frente. Examine a sua vida. Examine seus passos. Examine seu foco. Seu foco está pervertido? Deus é poderoso. Ainda que o diabo diga no seu ouvido: ó, você não vai dar conta. Deus diz: olha, é comigo, não é contigo. Há um maior com você do que aquele que está com ele. Sabe? Então, assim, siga em frente, não desista. Nós vamos fazer uma oração de fé. E eu quero te encorajar nessa hora, em nome de Jesus, a se posicionar. Dizer: eu sei, o Senhor no final da minha jornada vai me honrar. Vamos orar. Curve sua cabeça. Curve sua cabeça. Deixa o Senhor esquadrinhar o teu coração. Coloca a mão no teu coração. Senhor, Pai nosso, o Senhor não nos conhece como ninguém, Senhor. O Senhor nos conhece como ninguém, Senhor.
Entra nessa casa, entra na tua casa, que é o nosso coração, Senhor. Veja o que há, Senhor, dentro dele que tem nos afastado de Ti. Senhor, coloca a Tua lei dentro dele, coloca Teus ensinamentos, coloca o Teu amor dentro dele, Pai. Senhor, que essas pessoas que num passo de fé, Senhor, querendo entregar os caminhos dela, o coração, as dificuldades, as aflições, aquilo que há tanto tempo a gente tenta mudar, a gente tenta vencer, mas nós somos tão falhos, Senhor, nós somos tão fracos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a Te agradar. Senhor, que o Senhor faça cada vez mais a humildade fazer parte do nosso dia a dia, Senhor. Que a soberba, a vaidade, a vontade de ser melhor que o outro, em nome de Jesus, caia por terra na nossa vida, Senhor. Senhor, é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte, porque o Senhor na nossa vida, Senhor. Senhor, que essas pessoas que saíram dos lugares, num passo de fé, que o Senhor venha a recebê-los na Tua casa como Teu templo, Senhor. Que o Senhor possa mudar, Senhor, aquilo que para elas é impossível. As coisas aos homens, Senhor, é impossível, mas para Ti tudo é possível, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos desejos. Eu quero Te apresentar, Senhor, cada coração que aqui nós estamos segurando, Senhor, para que o Senhor venha fazer, mexer, limpar, para que o Senhor venha fortalecer, Senhor, para que esse coração comece a bater na Tua frequência, para que os nossos olhos olhem para as Tuas coisas, para que a gente possa sentir aquilo que Tu sente, para que a gente possa olhar para o outro como o Senhor olha. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa igreja que o Senhor tem soprado, que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem feito, Senhor, com que a gente não apenas conheça da Tua palavra, mas que a gente viva a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Márcio, pela família pastoral, onde o Senhor tem cada vez mais derramado sobre ele para que ele possa transbordar na Tua igreja, Senhor. Senhor, não só esses homens e mulheres que vieram aqui na frente, mas aquele que o Senhor, esquadrinhando o coração, sabe que o desejo dele era estar aqui num passo de fé. Que o Senhor venha mexer nas estruturas, que o Senhor venha mexer no conhecimento, que o Senhor venha colocar de Ti dentro de cada um de nós, Pai. Nós Te agradecemos por essa manhã, porque nós sabemos que não sairemos daqui igual, não por sabedoria humana, mas pelo Teu poder. Receba a nossa adoração, receba nosso coração, nosso amor, receba a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.